Acho que eu vou gravar um áudio desse do Israel. Acho que eu acordar meio com a baixa estima, eu já coloco. Pai, gente, boa noite a todos. Amém. Sempre fico muito feliz quando eu venho aqui e sempre sinto uma grande responsabilidade quando eu estou aqui, né? Eu vou compartilhar algo, mas eu quero compartilhar algo simples ao teu coração. Mas eu acredito que se a gente entende algumas coisas e coloca em prática, a gente desfruta de muitas bênçãos. Amém? Abre a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 18. Provavelmente você já ouviu um monte de vezes leu esse texto, ouviu pregações, palavras. Lucas capítulo 18, versículo 18. Diz assim: perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, e é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não diga falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse ele: a todas essas coisas eu tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Quando ouvindo isto, ele encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Só até aí por enquanto. Feche seus olhos mais um instante. Senhor, fale conosco, Deus. Continue, ó Deus, ministrando. Espírito Santo, assim como o Senhor nos envolveu, ó Pai, em todo esse período até aqui. E o Senhor continue tendo toda a liberdade, ó Deus, para nos tocar, para falar aos nossos corações. Abre o nosso entendimento nessa noite, Deus, e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui o título desse texto é o jovem rico, né? Nos outros evangelhos também você vai encontrar em Mateus e Marcos essa história. E quando eu leio essa história, eu não gosto muito de ficar pegando a Bíblia e ficar fazendo um monte de deduções. Ah, isso aqui era isso. Tem coisas que realmente a Bíblia nos dá margem, mas tem coisa que a Bíblia não fala e que às vezes não é necessário mesmo. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo aqui uma pessoa que tem convicção. Por quê? Porque ela vai até Jesus. E primeiro ela chama Jesus de bom mestre, né? Reconhecendo uma autoridade sobre Jesus. Jesus até corrige, diz: bom é só Deus. Mas ele faz uma pergunta: o que eu preciso fazer para ter a salvação? E Jesus diz para ele: cumpre os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Quando ele ouve isso, ele diz: tudo isso eu faço desde a minha juventude. Tudo isso eu já pratico desde quando eu sou pequeno. E Jesus diz para ele: então te falta uma coisa. Vende o que você tem, dá aos pobres, você terá um tesouro no céu. Depois disso, vem e me segue. Eu fico me perguntando por que ele foi até Jesus. Talvez ele esperava uma espécie de convite de Jesus. Talvez ele tinha tanta convicção de que ele já cumpria tudo que era necessário,
pode ser que ele se achava digno, ou não digno de uma maneira arrogante, mas pronto para ser um dos seguidores de Jesus, para ser um dos que caminhavam com Jesus. E por que eu penso isso? Porque quando Jesus diz para ele, vende o que você tem e me segue, ele se entristece. A Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas e por isso ele se entristeceu. Então, se ele se entristeceu é porque ele esperava algo. E talvez o que ele esperava foi o próprio convite que Jesus fez. Vem e me segue. Mas para ele poder aceitar esse convite, ele tinha que tomar uma atitude. Que era vender aquilo que ele tinha, distribuir aos pobres. E essa atitude, ele talvez não estava disposto a fazer. E por isso ele se entristeceu. Então eu vejo esse jovem como uma pessoa que tem muita convicção. Porque ele cumpria os mandamentos, ele vai até Jesus, mas talvez ele não tinha disposição para tomar uma atitude. E na nossa caminhada, principalmente nesse período de adolescência e juventude, nós buscamos muito ter convicção, não é? Não sei se você é assim, mas eu, desde a minha adolescência, sempre quis ter muita convicção. Sempre fui muito curioso para as coisas, sempre fui muito... Se alguém me falava algo, eu ia atrás de saber se aquilo era realmente aquilo. E é importante a gente ter convicção. É importante a gente ter fundamentos, a gente ter estrutura intelectual, emocional, em todas as áreas. Porém, não é só ter convicção que nos basta. Nesse tempo que a gente tem tanta informação e tanto conteúdo, não basta a gente ter convicção. Eu já sei disso. Eu já sei muito bem, eu já cansei de ouvir sobre isso, eu já cansei de estudar sobre isso. Mas se essa convicção não vem acompanhada de atitude, ela pode ser prejudicial com o passar do tempo. Então esse jovem, ele tinha muita convicção, ele vai até Jesus, reconhece o senhorio de Jesus, ele cumpre os mandamentos que a religião instituía, só que ele para quando ele tem que tomar uma atitude. Quando ele tem que agir, e essa atitude vem através de uma renúncia, ele para e se entristece. Então, quantos de nós não temos muita convicção para um monte de coisa, né? A respeito da igreja, a respeito dos ministérios, a respeito da nossa vida. Só que em alguns momentos, quando Deus nos pede para tomar alguma atitude, a gente para, ou retrocede, ou se entristece. Nossa, eu queria muito viver o que Deus tem para mim, mas eu não consigo porque eu não consigo viver as renúncias que são necessárias, não consigo tomar as atitudes que são necessárias. Mas se você continuar lendo no capítulo seguinte, no capítulo 19, no versículo 1, Jesus vai falar sobre um outro homem de posição. Abre a sua Bíblia aí comigo. Lucas 19, versículo 1. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar na tua casa. Apressando-lhe, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais.
Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Um pouco antes, Jesus se encontra com um homem de posição, com muita convicção, com talvez sonho de seguir Jesus, mas que não foi capaz de fazer uma renúncia, de tomar uma atitude para viver uma história com Jesus. E aqui é um homem também de posição, rico, mal visto pela sociedade, e que não tinha muita convicção. Aí no versículo 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus. Talvez, de tanto as pessoas falar sobre Jesus, despertou uma curiosidade no coração dele. Quem será esse que as pessoas falam? Será que realmente é um profeta? Será que é um Messias? Quem será? Até que quando ele sabe que Jesus vai passar por aquele caminho, primeiro ele vence uma limitação, vence o orgulho, eu acredito aqui, porque um homem de posição se expor a subir numa árvore para ver uma outra pessoa passando, ele teve que vencer o seu orgulho. E quando Jesus passa e chama ele, diz: hoje eu vou ficar na sua casa. Jesus não pediu para ele fazer nada, não pediu: eu vou ficar na sua casa se você vender os teus bens e dar para os pobres. Não, Jesus disse: eu vou ficar na sua casa. E ele disse, parte dele isso: Senhor, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, e se eu lesei alguém, se eu roubei alguém, eu vou recompensá-lo 4 vezes mais. Zaqueu era um homem que não tinha muita convicção, mas ele tinha atitude. Ele era uma pessoa disposta a agir. Então, quando ele se viu diante de Jesus, ele tomou a atitude dele: vou renunciar àquilo que eu tenho, vou viver um padrão mais baixo. Se eu fiz algo de errado, eu vou pagar esses boletos, vou correr atrás disso, vou recompensar quem eu lesei. E Jesus diz para ele: hoje veio salvação a esta casa. Muitos ali criticaram Jesus, mas ele vai ficar na casa de um pecador? Vai ficar na casa de um homem corrupto, de alguém que oprime o povo? Mas esse homem pecador, ele teve uma atitude de entrega, de rendição, de arrependimento. E aquele jovem cheio de convicção e cumpria tudo certinho, não foi capaz de fazer. Então o que eu quero compartilhar com você essa noite? Que nós podemos ser esses 2 tipos de pessoa. Ou nós podemos ser alguém cheio de convicção, cheio de conteúdo, cheio de opinião própria e nunca agir. Ou a gente pode ser alguém com algumas dúvidas, algumas incertezas, mas disposto a obedecer, disposto a agir. E se a gente conseguir ter convicção e atitude, juntar essas 2 coisas, é muito melhor. Se você carregar só a convicção, você corre o risco de se tornar uma pessoa teórica, crítica, analista. Sei que eu gosto muito de assistir futebol. E eu sou ruim de jogar bola. Mas quando eu estou assistindo, se o Neymar, qualquer jogador, por melhor que ele seja, se ele erra um gol, eu falo: nossa, que cara burro. Por que não estou assim? Por que não fez aquilo? Não sei se é só eu que torço assim, né? Quando eu estou assistindo o jogo do Corinthians, eu falo: nossa, que cara ruim. Por que não fez o gol? Só que se eu tivesse no lugar dele, nem correu eu nem ia aguentar. Mas ali eu estou no direito de ser comentarista, de expor minha opinião, de criticar, porque eu sou só um torcedor. Mas na nossa vida com Deus não dá pra gente ser comentarista e torcedor. Ou a gente vive ou não. Então a pessoa cheia de convicção, ela vai se tornar esse tipo de pessoa crítica, vai ficar sempre analisando. O Samuel deveria fazer isso na rede. O louvor deveria cantar isso. As pessoas deviam fazer isso. Tem gente que não faz isso.
mas ela nunca se torna a resposta. Ela nunca se torna a solução. Ela sempre levanta as questões, os problemas, aquilo que precisa ser feito. Então, uma pessoa convicta, mas sem atitude, ela só levanta o que precisa ser feito, mas jamais ela se torna a resposta. Ó, eu estou aqui para resolver isso. Eu estou aqui para ser a resposta. Estou aqui para ser a solução disso. E com o tempo, isso vai gerar frieza espiritual, vai gerar crítica, um monte de coisa que eu já falei aqui. E pode gerar também frustração. Por quê? Porque você vai olhar o que você deveria ter vivido, mas não viveu. E o tempo passa muito rápido. E você pode chegar um tempo da sua vida que você vai dizer: eu deveria ter feito. Eu deveria ter tomado uma atitude. Eu deveria ter me envolvido com aquilo. Não adiantou só eu criticar, ou eu comentar, ou eu apontar o que deveria ser feito. Se você não faz, lá na frente você pode se tornar uma pessoa frustrada com você mesmo. Triste, amargurado, porque você não viveu aquilo que você deveria ter vivido. O jovem rico se entristeceu, mas não abriu mão da sua riqueza. Então, às vezes a gente se entristece, mas não abre mão da nossa convicção. E fica amarrado àquilo, mas não desfruta daquilo que Deus tem. Agora, a pessoa disposta a tomar uma atitude, a agir, ela vai viver aquilo. Ela vive aquilo que Deus tem para ela. Por isso que às vezes existem pessoas que falam: mas porque meu irmão vive tal coisa, a pessoa converteu ontem e já está vivendo um monte de coisa e eu não. Porque talvez a pessoa tenha atitude e você fica analisando, fica comentando, criticando, dando opinião, mas não se dispõe a ser essa resposta. Então quem tem atitude vai viver aquilo. Quem tem atitude vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem tem atitude, voltando ao exemplo do futebol, a gente pode gastar a vida inteira sendo só comentarista, né, de futebol. Agora, quem teve a atitude de tentar ser um jogador, não sei, os meninos aí, ou a menina também que acompanha futebol, já olhou para algum jogador e falou: como que esse cara se tornou um jogador de futebol? Até os caras que jogam comigo no campinho, em qualquer lugar, é melhor do que aquele cara. Mas ele deve ter tido a atitude de ir a uma peneira, de feito alguma escolinha de futebol e alguma coisa. Mas se ele ficasse na casa dele a vida inteira esperando: nossa, eu tenho o sonho de ser um jogador de futebol, ele nunca seria jogador de futebol. E na nossa vida com Deus também é assim. Se a gente não tomar atitude, se a gente não ir, se a gente não dar um passo, a gente não vai viver. Se a gente ficar esperando, o tempo vai passar e você não vai viver aquilo que você tem para viver com o Senhor. Porque você precisa agir. Abre rapidinho aí comigo em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Lá em Hebreus vai dizer que a fé é a prova daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Então a fé é também uma convicção, mas se ela não vem com atitude, ela é morta em si mesma. Durante o louvor aqui, o Gabriel até disse sobre a gente viver um avivamento, a gente orar
E a gente só é capaz de viver algo assim se a gente tiver atitude. A gente pode passar anos aqui estudando os avivamentos do passado. A gente pode entender como funciona o mecanismo de tudo. Mas se a gente não agir, não decidir orar, e orar já é uma atitude, a gente jamais vai viver aquilo. Então o que eu quero deixar ao seu coração nessa noite é que é importante a gente ter convicção das coisas, a gente ter profundidade de entendimento em algumas áreas. Mas a gente precisa agir, ser disposto a agir, a tomar atitude, a fazer, a colocar o pé na água. Pedro poderia ficar a vida toda dele lá no barco falando, é Jesus ou não é? É Jesus ou é um fantasma? Mas a água eu não flutuo, eu vou afundar. Mas ele me chamou, então eu não vou. Mas se ele não dá um passo, ele não ia viver. E todos os que viveram a sua história com Deus, teve que agir, teve que tomar atitude, teve que dar um passo de fé. E muitas pessoas ficam lá, só na teoria, só com a sua convicção, só com o seu entendimento. E às vezes se torna até um orgulho. A teoria ela é muito importante, mas se não tiver prática, ela não passa de teoria. O cara pode passar 5 anos estudando engenharia civil. Se ele nunca for numa obra, numa construção e ver alguém trabalhando, ele vai sair lá, vai conseguir fazer muita coisa. Calcular como tem que ser feita uma casa, como tem que ser feito tudo. Mas se você pegar um cara que não sabe mal ler e escrever, mas que a vida toda dele ele trabalhou fazendo casas, vocês dois tentarem fazer uma casa, eu aposto com você que ele vai terminar muito antes de você. Vai ficar ainda melhor do que você, porque ele tem muita experiência naquilo. Então a teoria não serve para nada? É claro que é muito importante, principalmente nos nossos dias, que a gente tem tanta informação e tanto pensamento e tanto um monte de coisa bombardeando e a gente tem acesso a muitas coisas. Então é preciso sim ter uma convicção, ter uma firmeza, ter estrutura, mas a gente precisa agir, a gente precisa ser a resposta. O Senhor tem colocado muito isso no meu coração. Não adianta você apontar um erro, ou um defeito, ou uma situação, se você não está disposto a ser a resposta. E não adianta a gente orar se a gente não também estiver disposto a ser a resposta. Eu quero um avivamento para a minha cidade, mas eu não quero ficar na minha. Vou no culto, terminou, vou para minha casa, vivo a minha vida. Para a gente viver algo, para o reino de Deus, ter um impacto na nossa cidade, na nossa família, é preciso atitude. É preciso, eu vou ser a resposta. Zaqueu, ainda sem muita convicção, falou, eu preciso saber quem é esse Jesus. Eu preciso saber de quem é que as pessoas estão falando. Quando ele se vê diante de Jesus, ele se rende. Não, vou dar o que eu tenho, vou. É que Jesus diz para ele, hoje veio salvação para sua casa. Se ele ficasse lá na dele, sentado, cobrando os impostos dele, vivendo a vidinha dele, que já provavelmente era muito boa financeiramente, talvez ele não traria salvação para a casa dele. Então eu acredito muito que esse é um tempo da gente ser pessoas que agem, que tomam atitude, que dão um passo, que não só apontam o que precisa ser feito, mas diz, vamos fazer. Não chega no Samuel e diz, Samuel, precisa disso na rede. Samuel, precisa disso em tal lugar. Mas diz, não, Samuel, conta comigo para isso. Samuel, posso fazer isso? Posso? O que você acha disso? Porque se a gente só jogar um monte de coisa, Samuel, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E o que o reino de Deus precisa é pessoas dispostas a fazer, a cumprir o seu chamado, a cumprir
aquilo que Deus coloca no seu coração. E não basta você olhar para a sua vida e dizer: nossa, eu tenho um chamado muito forte, tem uma unção na minha vida, tem algo que Deus tem para mim. Mas passar os anos, daqui uns anos você olhar e você dizer: eu tenho, mas eu nunca vivi. Por isso meu convite para você essa noite é: tome as atitudes que o Senhor tem pedido para que você tome. Comece a agir naquilo que o Senhor já tem falado com você. Se Deus tem incomodado o seu coração a respeito de algo, talvez é porque Ele quer que você seja a resposta naquilo. Não pare de ser só alguém teórico, convicto, e comece a ser alguém que tem atitude. E como eu disse, se a gente carregar as duas coisas é muito melhor. Porque aí você é alguém cheio de convicção, sabe quem você é, tem uma identidade definida. E ao mesmo tempo você age. Do que adianta eu ter uma identidade definida? Eu sou um filho de Deus, eu sou um herdeiro do reino de Deus, mas viver como alguém que não é, tendo atitudes de quem não é. Então o que valida as nossas vidas não é aquilo que a gente diz ou aquilo que a gente pensa, mas é aquilo que a gente faz. São as atitudes que vão dar validade para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Até comentei com o Israel ali, que o Davi não está aqui hoje, né? Ele deve estar acompanhando, deve estar assistindo, né, mano? E eu gosto sempre de usar o Davi como exemplo. E ele fala: nossa, parece que ele sempre me pega de exemplo, né? Então, às vezes eu uso ele de exemplo, mas hoje não vai dar. Na próxima vez que eu estiver aqui, que ele estiver aqui, aí eu uso ele como exemplo. Mas eu vivi muito tempo com o Davi, trabalhando. E quantas coisas a gente conversava. E uma das coisas que eu admirava no Davi é que ele sempre foi alguém de convicção, né? Muito convicto em algumas coisas. Até para namorar, ele foi convicto ali por anos, né? Mário? Mas ele também era disposto a agir em muitas coisas. E ele falava: eu tenho esse sonho, eu vou fazer. Então é importante a gente ter isso, essa convicção. Existem coisas que tem a ver com o nosso futuro, que talvez não é hoje que a gente vai viver aquilo. Então você diz: então é lá para o futuro, eu não preciso ter convicção nenhuma daquilo, quando chegar a hora eu vejo como que é. Não, para aquilo que se refere ao seu futuro, aquilo que você quer viver, no seu futuro, no seu casamento, na sua família, você precisa construir essa convicção. Mas isso também é uma atitude de se preparando, de investindo em você, seja na área acadêmica, estudando, seja na área ministerial. Mas o que nós não podemos é passar a vida toda só empilhando nos nossos corações convicções, pensamentos, teorias, sem viver. O cristianismo, ele é prático. O cristianismo é dia a dia. O cristianismo, ele é prática simples do nosso dia a dia. Como é bom a gente se reunir, a gente cultuar o Senhor, e isso é muito importante. Mas é lá no nosso dia a dia que valida aquilo que nós cremos. Se você a partir de hoje não disser para ninguém que você é cristão, que você é crente, você frequenta uma igreja, quantas pessoas vão olhar para você e vão dizer: essa pessoa aí é crente, ou serve a Deus, ou tem algo diferente? Ou quantas pessoas vão olhar para você e não vão perceber diferença nenhuma? Isso aqui é igual a gente mesmo. Então não que a gente tem que ser... Quando nós olhamos para o passado, os servos de Deus, eles nem sempre eram bem vistos. Muitas vezes eram perseguidos.
Então, às vezes nós queremos... É bom quando alguém diz, nossa, que pessoa, principalmente alguém que não é da igreja, fala, nossa, como Samuel é uma bênção, como que ele é. Mas pode ser que em alguns momentos eles vão dizer ao contrário. Nossa, o Samuel é um cara chato, é um cara... Por quê? Porque as atitudes dele vão ser de acordo com a palavra de Deus. Então a gente não deve querer sempre essa aceitação. Em alguns momentos vai ser aceitação, em alguns momentos vão ser críticas, mas nós precisamos de um posicionamento, de alguém que serve a Deus, de alguém que caminha com o Senhor, de alguém que entregou a sua vida para Deus. Outra coisa que o Senhor tem falado muito ao meu coração é a respeito de pessoas que se convencem, mas não se convertem. Pessoas que passam 200 anos frequentando a igreja, mas nunca se converteu. Se convenceu. Isso aqui é bom para a minha vida, esse ambiente é bom, Deus é bom, mas não se converte. E qual que é o sinal da conversão? É a mudança em mim. O sinal da conversão é aquele que roubava, não rouba mais, aquele que mentia, não mente mais. E uma convicção sem ação não gera transformação. Se você tiver convicção, mas nunca agir, talvez é que você se convenceu, mas não se converteu. O jovem rico era convencido. Jesus é um bom mestre. Eu preciso obedecer à lei. Mas quando chegou o momento do coração dele se converter, e por que Jesus pediu para ele aquilo e não pediu para tantos outros? Porque no coração dele, provavelmente, Jesus viu que a riqueza era algo que atrapalhava. O problema sempre vai ser as riquezas. Como o Mateus falou aqui, não é pecado a gente querer ser rico, a gente querer ter riqueza, porque o problema não está na riqueza. Porque a riqueza não impediu Zaqueu de se entregar. A riqueza não roubou o coração de José e tantos homens de Deus. O problema é o nosso coração, aonde a gente está disposto a se converter ou não. O importante não é o tanto que eu sei da Bíblia, é o tanto que eu estou disposto a praticar. É o tanto que eu estou disposto a renunciar, a viver, a agir como alguém que se converteu. A conversão é a mudança de vida. E às vezes a gente gera um monte de desculpas, né? É o meu temperamento. É o meu jeito. É a minha personalidade. Realmente, temos tudo isso. Mas ainda assim nós temos que mudar. O sinal de que a gente tem dado liberdade para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas é que a gente está mudando. Se você é o mesmo. Quando eu me converti, eu falei assim, eu pensei assim, eu não bebo. Poucas vezes eu bebia. Eu não fumo, não uso drogas. Eu nunca matei ninguém, nunca sou um assaltante, não tenho grandes pecados. Eu pensava, vai ser simples, né? Vai ser tranquilo. E no começo foi até tranquilo, porque comecei a ir numa célula. Só que chegou um momento em que eu precisava mudar. E não era só exteriormente, era o meu coração. Aí é que as coisas apertam, né? Aí é que... Eu me converti bem no final do ano, em dezembro, assim. Então, quando eu voltei para a escola, acho que em fevereiro, eu já voltei bem diferente. Eu levava minha Bíblia para a escola. E ainda a igreja lá em Cajuru ainda não tinha a igreja, era só uma célula às quartas e aos sábados, à tarde. Então, não tinha uma igreja, assim, tinha poucas pessoas, mas eu já estava mudado. Então eu levava minha Bíblia, eu lia muito. Mudei a minha linguagem, ao invés de falar algum palavrão, falava tá amarrado, falava glória a Deus. Só que eu tinha... O pedaço mais difícil da minha conversão foi que eu carregava uma raiva muito grande no meu coração.
Uma pessoa que tinha, de certa forma, prejudicado muito a minha família. Um companheiro que a minha mãe teve, que agrediu ela e machucou ela. Só que, na verdade, antes dessa agressão acontecer, ele era um companheiro que ela tinha, que fazia muito mal para ela. Até então ele não tinha agredido ela. Então eu tinha muita mágoa e antes de me converter por muito tempo eu planejei, falava, eu vou matar esse cara, vou dar um jeito de... Aí uma época eu comecei, tinha uns amigos assim que começaram a se envolver com umas coisas erradas. Aí de vez em quando eles me falavam alguma coisa. Eu comecei a pesquisar, eu tinha 15 anos, 14 para 15. Eu pensava, se eu cometer um assassinato com essa idade, quanto tempo eu fico preso? Aí eu pesquisei, falei, vou ficar na Fundação Casa, provavelmente até os 18 ou antes. Quando eu sair, minha ficha vai estar limpa, aí eu sigo minha vida. Aí eu pensava, só que se tem que parecer uma situação que me livre de ser um assassinato, né? Que pareça uma legítima defesa. Falei, a hora que o cara tiver só eu e ele em casa, eu dou umas facadas nele, falo que ele tentou me agredir, alguma coisa assim. Só que aí eu me converti, passou um tempo, minha mãe não estava mais com ele. Eu falei, já estou bem resolvido nessa área. Até que um dia, ele agrediu a minha mãe. E a gente só foi saber porque alguém contou. Minha mãe não chegou em casa à noite, de manhã eu fui saber que ela estava no hospital, a gente foi para lá. Chegou lá, ela estava com a boca machucada, ela falou pra gente que tinha caído e batido a boca na calçada. Depois que uma pessoa foi nos falar que, na verdade, esse ex-companheiro dela, eles estavam discutindo na rua, já era noite, ele chutou ela, foi pelas costas dela e chutou ela, e aí ela caiu. E ela não quis falar justamente pro meu irmão, pra gente não querer fazer nada. E quando eu fiquei sabendo disso, voltou tudo aquele sentimento. Toda aquela raiva, voltou não, né? Na verdade, estava guardadinha ali. Tinha um lençol em cima, assim, escondendo. Nesse momento eu me vi assim. Porque desde o início eu gostava muito de ler, de saber o que a Bíblia falava. E ali eu me vi muito nisso. E agora? Eu faço o que a Bíblia manda fazer, que é perdoar, ou eu vou atrás de me vingar? Eu deixo aquilo que é teoria guardado e tomo uma atitude totalmente errada, ou eu começo a renunciar minha justiça própria, minha raiva, minha vontade de estar certo, meus pensamentos. E eu lembro que meu irmão falou para mim, falou, não fala para ninguém que a gente sabe não. Meu irmão é mais velho. E eu vou descobrir onde ele está e eu vou atrás dele amanhã. Aí a gente foi, minha mãe ficou aquela história como se minha mãe tivesse caído. A gente foi atrás de um dentista, de um cirurgião. Ela foi para casa. E aquilo no meu coração, meu irmão vai fazer alguma coisa contra ele. E eu pensava, ele merece. Só que eu pensava, mas esse não deve ser o meu posicionamento. Que agora eu sou crente. Não, mas olha o que ele fez com a minha mãe. Até que eu vi uma ligação perdida dele no celular da minha mãe. E eu pensei, se eu ligar para ele, ele não vai me ouvir. Então eu fui e falei, mãe, você vai ligar para ele, você vai falar para ele sumir. Onde ele estiver, não importa, ele vai sumir. Minha mãe, por quê? Eu falei assim, porque eu sei, meu irmão sabe o que ele fez com você. Minha mãe, não sei, não. Eu falei, não precisa justificar nada. Eu falei, amanhã meu irmão tá indo atrás dele. Eu tenho certeza que meu irmão vai tentar contra a vida dele. E então minha mãe ligou para ele e o cara fugiu. Nunca mais eu vi. Até hoje eu nunca mais tive notícia, nada. Isso já faz mais de 10 anos. Meu irmão ficou um pouco chateado comigo, depois ele entendeu. Meu irmão estava próximo de se casar, então provavelmente a vida dele também seria destruída. Não só nesse momento, mas em diversas vezes na minha vida eu me vi nessa situação.
Eu faço aquilo que a Bíblia ensina, ou eu faço aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu quero fazer? Como eu te disse, o convencido, ele se convence que Deus é bom, que a igreja é boa, que esse ambiente é bom. E ele vai até que chega um momento em que se afunilam as coisas e ele tem que tomar uma decisão. Seja de não pecar, seja de perdoar, seja de suportar algo, seja de ter uma renúncia. Aqueles que somente se convenceram, eles voltam. Aqueles que se converteram, eles prosseguem naquilo que é a vontade de Deus. Amém? Por isso eu queria que você que está aqui, ficasse de pé, olhasse para o seu coração agora. Você está aqui hoje, você tem frequentado a igreja, você tem servido a Deus, porque você se convenceu ou porque você se converteu? A gente ouve algumas histórias, algumas situações de perseguições no Oriente. A gente vê que hoje existe uma perseguição no campo político, intelectual, né? Quem faz faculdade. Mas quantos daqui já levaram um tapa? Já foi xingado por vir à igreja? Alguém aqui já? Carregar uma Bíblia, alguém te bateu? Talvez alguém já fez piadinha, já teve um preconceito, isso sim. Mas quando a gente olha para uma Bíblia, quantas pessoas morreram, literalmente morreram, foram queimadas, um monte de tipo de mortes, só porque carregavam e não queriam se desfazer de um livro como esse. Quantas pessoas não realmente morreram, foram apedrejadas, perfuradas por espadas, porque decidiram não negar a sua fé. Queria deixar... Existe uma pregação, eu não me lembro o nome do missionário, mas ela se chama Mohammed ou Arão. E ele diz, ele conta a história de um homem que ele coloca o nome dele como Mohammed, e ele fala sobre Arão. Arão é o irmão de Moisés, que quando o povo pressiona ele, diz: nós queremos ver Deus. Arão, na pressão, constrói um bezerro de ouro. E ele conta a história desse Mohammed. Um homem se converteu, muçulmano, ele se converte, ele mora no Sudão. Eu não me lembro agora, ele era do Sudão do Norte ou do Sul, mas do Sul, né? Ele se converte e vai para o Sudão do Norte. Na verdade, ele foi para o Sudão do Norte para espiar os crentes, porque ele estava sendo preparado para ser uma espécie de sacerdote dentro da religião dele. E ele se converte. E quando ele volta para a família dele, o pai dele abandona ele. Fala: eu perdi meu filho. Se você se converteu, eu não tenho mais filho. E ele volta lá para onde ele tinha convertido. As pessoas ficam com medo, porque acham que ele é um infiltrado. Então nem a igreja aceitou ele, nem a família. E ele passa anos morando na rua, ele não tem onde trabalhar. Até que um pastor o acolhe, ele se estabelece, ele se casa, tem família. E esse missionário conta que conheceu esse homem. E ele disse que um dia ele tinha uma reunião com esse homem, e ele chegou meio arranhado, meio... alguém que apanhou assim, né? Ele fala: o que aconteceu? Não foi nada. E ele pressiona, até o cara dizer: um pessoal aí me parou e me bateu na rua. Ele falou: mas isso acontece já? Não, acontece, já estou acostumado. Ele falou: mas é frequente? Pelo menos uma vez por semana. Eles querem que ou eu vou embora daqui, ou eu negue a minha fé. O brasileiro falou: não, então vamos para o Brasil, eu consigo um lugar para você se estabelecer lá, depois você vai como missionário para alguns lugares. Ele falou: não, eu vou ficar aqui.
E ele diz, mas me fala mais sobre isso, é frequente isso? E ele diz, sim, mas e nos seus filhos? Ele fala, já bateram nos meus filhos, eles não vão mais à escola. E o cara fala, e sua esposa? Nesse momento, ele disse que o cara se emocionou muito e fala, ó, eu nunca pensei em negar a minha fé, mas teve um momento que foi muito difícil. Foi quando abusaram da minha esposa na minha frente. E ele disse que a esposa dele, olhando para ele, disse, não negue a fé, porque ela é a única coisa que a gente tem de fato. Esse missionário disse que ficou louco, falou, não, eu vou te levar embora e você vai comigo para o Brasil. E ele falou, não, eu vou ficar aqui. Ele falou, mas você vai morrer aqui. Ele falou, mas se Jesus morreu por todos nós, por que eu não posso morrer por esses aqui? Quando eu olho para algumas histórias assim, eu não consigo me colocar no mesmo nível de crente que essas pessoas. Aí eu me pergunto, será que até aqui eu me convenci ou eu me converti realmente? Será que se nós passarmos por essas situações, nós não falamos, não, o quê? Estou chutando o barco, quero saber, não. Ou será que a gente é fiel até o fim? Ah, mas eu tenho muita convicção, então eu vou ser fiel até o fim. Só a convicção não te garante. Mas se você tem convicção e tem atitude, pode ser que nada vai ser capaz de te parar. Amém? Por isso feche seus olhos.